Para você que tem acompanhado o podcast com Peroba, sinto muito feliz e aqui o meu agradecimento para você que já fez a sua inscrição e incentivo a você que ainda não está inscrito, inscreva e faça a sua inscrição no nosso canal. Hoje está conosco Marcelo. Marcelo o quê? Capoeirista. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Opa, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Marcelo que tem toda a sua história aí na capoeira, professor de capoeira. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do Marcelo, naquilo também que nos remete à questão da consciência negra. A história da capoeira também está vinculado à questão do negro aqui no Brasil e em toda parte do mundo, não é, Marcelo? Ah, sim, né? Houve escravidão no mundo inteiro, né, Moisés? E a nossa escravidão no Brasil foi a última a ser banida no mundo, né? Uma escravidão que durou quase 400 anos, é um país que tem 524 anos, uma escravidão que durou quase 400 anos. Certo, Marcelo. Mas me diga um pouquinho, Marcelo, ou nos fala um pouquinho a respeito dessa questão da capoeira. A capoeira, ela tá ligado, ela é uma coisa muito versátil, a capoeira, né? Com ela eu ensino geografia, alfabetizo, promoção de saúde e história do Brasil, a verdadeira, né? Bem diferente daquela que nós aprendemos na escola, né? Tá certo, Marcelo. E como que funciona a capoeira e aquela falta de formação que se gera preconceito? Eu acho que o conhecimento é tudo, né? Acho que antes da gente questionar qualquer fala, nós temos que ter conhecimento. E em pleno século XXI ainda nós esbarramos em muitas falas controversas, né? Até nos dias de hoje ainda é possível, tem pessoas que acham que capoeira é macumba, relaciona a capoeira a macumba. Nós que somos da área social, muitas das vezes a gente está no projeto, o pai muitas das vezes é evangélico e negro e não deixa o filho praticar capoeira porque acha que a capoeira é macumba. Certo, tem muita desinformação, né? Muita desinformação. Certo. Um país, eu acho que não conhece a sua identidade, fica difícil a gente mudar tal coisa na política, no social, no econômico, né? Nós temos que ter conhecimento do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. Isso é conhecimento, né? Verdade. E o que você sabe um pouquinho sobre a história da capoeira? Essa data mesmo do 20 de novembro, ela lembra os 329 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi esse personagem na nossa história? Zumbi foi o maior líder na luta, na resistência contra a escravidão. Ao lado dele, a mulher dele, a Dandara, né? A luta da mulher também se parte desse ponto inicial do século XIX, através das lutas do Zumbi e da Dandara, né? Sim. E o que isso representa para você, Marcelo? Representa, acho que para mim, que sou capoeira, e para todo o povo brasileiro, né? Um país como o nosso, que é formado por uma miscigenação. Então, é uma história que não é alegre, mas tem contos, tem partes que mostra a junção desse povo brasileiro, dessa mistura do que é o povo brasileiro. Como que o gringo vê o povo brasileiro? Nos vê como um povo alegre, né? Mas aqui no Brasil, a escravidão do período escravocrata foi mais ou menos 1 milhão de negros trazidos ao Brasil para ser escravizado, né? Onde chegavam com suas famílias, iam para o mercado e ali cada um era vendido para uma fazenda e nunca mais se viam, né? Então essa é uma parte triste da história. Imagina você chegar com sua família e cada um ser vendido e vocês nunca mais se veem, né? E o negro trabalhava de sol a sol, tomando chicotada, mas à noite na senzala era uma festa. O senhor feudal, ele não entendia isso. Como que esse povo trabalha de sol a sol, tomando chicotada, e à noite era uma festa na senzala? O negro só podia na senzala. Fora da senzala, o negro não podia nada. Então era ali que ele tinha suas manifestações religiosas, culturais, né? O negro que introduziu, a raça que introduziu a capoeira e o samba no Brasil, foi o negro, a raça Bento-Congo-Angolense, né? Que são de Angola. Angola é um país do outro lado do Oceano Atlântico, que pega assim boa parte aqui do norte do Espírito Santo e boa parte da Bahia, né? Por onde esses negros vieram para ser escravizados
aqui no Brasil. E eles que introduziram a capoeira e o samba. Certo, e quando nós olhamos essa introdução, eu começo a imaginar que dentro de um sofrimento, dentro de uma tortura psicológica que eles passavam, né? E essa tortura gerava nele também uma indignação, né? Então, falar da escravidão hoje é fácil, mas acredito que ter vivido ela não foi uma coisa muito fácil. Sim. Né? Era um açoite, era maus trato. E quando eu pergunto aonde a gente vai palestrar, que eu pergunto que no papel a escravidão acabou. Mas eu pergunto, será que essa escravidão acabou mesmo? Né? E quando a gente está na cidade, nas grandes cidades, que a gente vê um povo morando embaixo da ponte ainda, puxando um carrinho de lixo, ainda a gente vê que o povo negro ainda continua sendo escravizado, né? Então, dentro da sua fala, você compreende que essa dívida histórica que esses negros que vieram para o Brasil, que depois eles deixaram de ser negros, mas eles não foram acolhidos profissionalmente e nem culturalmente, né? Eles foram banidos. Essa é uma questão, ramificação psicológica que eles sofrem? Acredito que sim, porque em toda a história até hoje, pela primeira vez, Portugal reconheceu a escravidão no Brasil, né? Então foi uma colonização, ou foi uma colonização ou uma exploração. Acho que está mais para a exploração do que para uma colonização, né? Se nós pegarmos todas as estatísticas brasileiras, o negro ainda é mais vulnerável na nossa sociedade, que seja no trabalho, nos graus escolares, acadêmicos, né, os piores salários, as piores moradias, a cor que mais predomina ainda no sistema carcerário brasileiro é o negro. Então, essa dívida é uma dívida grande que Portugal tem conosco. Eu posso entender a sua manifestação, também o seu argumento. Sim. Mas, quanto a nós hoje, a capoeira, o que ela trouxe de bom para você? A capoeira me trouxe muito ensinamento, muito conhecimento. Eu aprendi a capoeira olhando, mas chegou um determinado momento que eu tive que entrar na escola de capoeira para aprender o fundamento da capoeira. O que era a capoeira? O que é a capoeira? O que eu volto lá atrás, eu não posso falar de uma coisa que eu não sei, eu tenho que conhecer para poder falar, ter um entendimento. A capoeira não é só o jogo, a capoeira é todo um contexto da história, né, do conhecimento do que é o negro no Brasil, do que foi o negro no mundo, né? Então acho que tudo isso é uma junção da capoeira. A capoeira foi onde o negro, de todo o sofrimento desumano que ele teve, ele foi muito interessante o início da descoberta da evolução da capoeira, onde o negro, observando o movimento de certos animais, ele desenvolveu a capoeira. No bote da cobra, no salto do macaco, no andar suave dos felinos. O capoeirista, ele joga sem fazer barulho ao chão. Ele não arrasta o pé, nada, como se imitasse realmente uma onça pintada andando sobre uma folhagem seca. É muito interessante. Muito interessante. Simples e interessante. Para você que já teve aula com o professor Marcelo de capoeira, você deve entender muito bem o que ele está dizendo. E para você que ainda não se interessou por essa arte de capoeira, fica aí o convite do professor Marcelo, que breve está atuando em quase toda Linhares, né, Marcelo? Se Deus quiser, esse já é um sonho que a gente tem, né, na área social, trabalhando junto com a capoeira, junto com as crianças. Capoeira não tem idade, é de criança a idoso. Né? Dentro da capoeira nós trabalhamos todas as valências físicas, né? Tais como flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação motora, tudo isso é equilíbrio, que ajuda bastante aos idosos, né? Os idosos sempre quando vai envelhecendo, perde muito o equilíbrio. Então o exercício da capoeira ajuda a fortalecer também todo o grupamento muscular. Marcelo, professor de capoeira em Linhares, tem atuado em alguns campos. Diga aí, Marcelo, me diga a área que você tem atuado aqui em Linhares. Temos já várias academias abertas por Linhares, né? Sempre incentivando a prática da capoeira.
Trabalhei 16 anos na educação especial, na Pestalozzi Linhares. Foi um trabalho muito gratificante. A capoeira, por ser um movimento de muita expressão corporal, quando nós iniciamos esse projeto, as pessoas até ficavam observando como que as crianças especiais vão praticar a capoeira, né? Mas foi muito bacana, foi muito bem aceito pelas crianças, pela escola, né? Uma socialização, né? A roda de capoeira, pelo canto, pelas palmas, né? Então, todas as áreas que nós passamos, que seja no sistema prisional, né? É muito legal, porque as pessoas se identificam com a história da capoeira, né? As pessoas que estão na área social mais vulnerável, quando a gente conta a história, ele se enxerga dentro dessa história, né? Então nós atuamos já também em alguns CRAS fazendo voluntariado junto aos idosos, né? Aos adolescentes, às crianças. Então a gente está sempre buscar a desenvolver cada vez mais a capoeira em Linhares. Nós temos um privilégio da nossa capoeira de Linhares, ela é da década de 60 ainda. Na década de 60 não tinha capoeira em todos os lugares, devido à marginalização, das críticas que já existiam, né? Então Linhares teve um privilégio de ter a capoeira ainda na década de 60. Um baiano de Ilhéus, Itabuna, o mestre Maneca, veio trabalhar na primeira atividade econômica linharense, que foi o cacau, e ele, da Bahia, chegou a ser aluno do grande mestre Bimba, de Salvador, e veio e trouxe primeiro a capoeira para Linhares, na década de 60 ainda. E mais tarde chegou o meu mestre, por volta da década de 80, o mestre Militão, ensinando também a capoeira Angola e regional. Legal, o Militão é aquele lá de Regência? Isso, o Militão é de Regência, de Uruçuquara, é carioca, mas bebeu água do Rio Doce, é um linharense, um capixaba nato. Ele, então, tem várias histórias da capoeira dentro do Espírito Santo. É o que eu falei, ele é um carioca, mas é um capixaba, é um linharense já de muito tempo. Que bom. Para nós que estamos ouvindo e também participando desse momento com o Marcelo, como que é, Marcelo, a capoeira? Ela já se tornou-se cultural? A capoeira hoje ela já ganhou outro âmbito, né? O mestre Bimba, a partir do momento que ele mostrou a capoeira para o presidente Getúlio Vargas, até então ela era marginalizada, né? Às vistas da sociedade, que não atendia o interesse da época. Mas a partir do momento que ele mostrou a capoeira ao presidente Getúlio Vargas, as coisas já mudaram, já ganharam-se portarias, onde capoeira pôde ser ensinada nos clubes, nas academias, nas faculdades, nas universidades. Ela já ganhou outro padrão. Hoje existe um campeonato mundial de capoeira, que é o VMB, Volta de Mundo ao Bambas. Então a capoeira, ela não é mais só uma coisa cultural, ela é uma coisa também esportiva nos dias de hoje. Interessante. E como que é o incentivo público hoje para a capoeira, Marcelo? Precisamos de mais incentivo público, né? Principalmente nas escolas, nos CRAS, para poder a gente atingir a máxima. No exterior, a capoeira ela é muito bem aceita, a nossa capoeira. Ela é muito praticada. Capoeira já não é mais um privilégio só do Brasil. Capoeira existe em mais de 150 países mundo afora. Países com culturas muito diferentes das nossas. No caso de Israel, Paquistão e outras culturas mundo afora. Isso fica uma dica aí, né, para as próximas gestões políticas a respeito da clamação do Marcelo aqui, do investimento melhor sobre a capoeira, que tem grande repercussão e também importância na cultura de Linhares e região, né? Verdade. Tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, né? A nossa capoeira, ela é muito linda, ela é muito versátil, a capoeira contagia, né? Então, quando eu falo da promoção de saúde, para a gente praticar a capoeira, a gente fazer uma bananeira, eu tenho que trabalhar fisicamente o meu corpo, porque senão eu não vou conseguir plantar uma bananeira onde eu vou sustentar o próprio peso do meu corpo sobre os meus braços. Então tem que ter uma educação física realmente com o meu corpo também, para poder tornar a prática de capoeira cada vez mais gostosa e saudável. Pensando agora, no dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Eu sempre tenho repetido e pensado, Marcelo, como que alguém que escraviza alguém
coloca o filho dessa pessoa em uma fogueira, espanca, abusa, depois fala de um Deus que salva para essas pessoas. Como crer nesse Jesus? Não é? Como crer nesse Deus que é apresentado por esses que são opressores a ponto da desumanidade? Então, quando a maioria das pessoas criticam a cultura afro ou criticam as religiões, a forma em que os outros têm de relacionar com a sua divindade, eles também não conhecem o seu contexto histórico, né, Marcelo? Isso. Eu acredito, Moisés, que para a gente encontrarmos Deus, existem vários caminhos, né? Uns oram gritando, outros oram baixinho, outros batem tambor. Então, eu acredito, a gente fala do negro hoje pela vulnerabilidade social do negro, mas quem acredita em Deus, eu acredito que não existe cor. Pode ser amarelo, azul, verde, né? Nós somos seres humanos, filhos de uma criação. Então, eu acho que para quem acredita em Deus, Ele é o Deus Supremo, Ele é maior de todos, então não vai ser a cor da minha pele que vai influenciar o meu cabelo, nada disso, nós somos todos irmãos perante ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Dia da Consciência Negra deve ser Dia da Consciência Humana, né? Sem dúvida disso, né? Acho que a reflexão é essa, né? Nós somos seres humanos antes de tudo, né? Independente de qualquer coisa, nós somos humanos. Isso é muito bom, nós refletimos um pouquinho, porque hoje nós estamos falando da capoeira, que vem de uma etnia do negro. Mas temos muitas outras esportes, outras coisas que nos beneficiam, que vêm de várias outras culturas, né? Sim, lógico. E isso não deve ser um mapeador ou algo que seja uma insígnia que deve ser de uma propriedade, mas sim agora de um povo que possa usufruir desse bem-estar. Sim, eu acredito que o povo negro merece, né? Tudo isso daí, merece uma educação melhor, merece moradia, por tudo que passou e vem passando até nos dias de hoje. Porque eu volto a dizer, falar da escravidão hoje é fácil, mas ter vivido ela, acredito que não foi fácil, né? Na escravidão não era o negro forte que o senhor feudal ele gostava. Esse dava trabalho para ele sempre gostava das pessoas que não tinham domínio para poder ir contra ele, né? Que ele tinha sempre o domínio sobre essa pessoa. Então, falar da escravidão, esse foi, acho que a parte mais triste da história brasileira foi a escravidão. Isso nos deixa pensar e a refletir que muitos ainda têm usado de dominação para que ele possa trabalhar uma carga pesada sobre o outro, sobre a influência financeira, sobre a influência de conhecimento, até mesmo sobre a influência religiosa. Mas, quando nós temos conhecimento, é libertador, né? Com certeza, acho que conhecimento é tudo, né? É tudo. É tudo. Obrigado, Marcelo, por participar conosco aqui do podcast do Peróbio. Você que está nos acompanhando, tem nos acompanhado, meu muito obrigado. Marcelo, você está convidado para estar outras vezes aqui conosco. Poxa, eu que agradeço essa participação, muito bacana. E voltamos mais vezes sim, com certeza.